vamos lá. Vamos ler a palavra do Senhor. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ter ido contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldado sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. É o meu servo. Fazei isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltado para casa, os que foram enviados acharam são o enfermo que estava doente. Amém? Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero falar um pouquinho sobre o poder da semente. Mas antes disso, eu quero fazer uma introdução sobre a semente. Depois você vai entender porque esse centurião, ele fala da fé desse centurião, ele vai dizer sobre o poder de uma semente que esse centurião plantou sobre o povo de Israel. E sobre como ele colheu. Porque quem cumpre princípios, vive promessas. Amém? Amém. Tudo na nossa vida, ela começa com uma semente. Toda semente, ela define um futuro. E a semente tem um poder de transformar mentes e destinos. Pessoas desconsideram o poder da semente. Pois a semente, ela pode tanto libertar um futuro, como escravizar um futuro. Muitos não querem a colheita que têm recebido, mas não plantam a semente de acordo com o quê? Com a colheita desejada. A semente, ela é voluntária. Você pode escolher ou não lançar essa semente. Mas é obrigatória a colheita. É isso que nós não compreendemos muitas vezes. Só teremos o que nunca tivemos quando nós fazemos o que nunca fizemos. Foi o que nós dizemos ontem aqui com os líderes. Você quer ter algo diferente? Faça o que você nunca fez. Você quer viver algo diferente? Plante aquilo que você nunca plantou. Todos nós somos resultados de uma semente. Você e eu somos resultados de uma semente. Sabe qual foi a maior semente que foi lançado? Foi Jesus Cristo. O próprio Deus pega Jesus e lança ele com uma semente. E hoje nós somos frutos da semente chamada Jesus. E eu quero dizer algo para você. Ninguém é fruto de um acaso. Houve uma semente plantada em nossas vidas. No ventre da nossa mãe, houve uma semente plantada. Nós entendemos o quê? Toda semente gera um fruto. Não importa a estação, ela vai gerar um fruto. Pois quando a semente é plantada, o fruto nasce e é colhido. O ano ele tem 12 meses e 4 estações. Nós temos o quê? A primavera, outono, verão e inverno. Mas mesmo no inverno, ainda tem frutos extraordinários que nós podemos colher do inverno. E eu separei 3 itens antes de entrar no texto sobre a semente. O que não pode faltar numa semente. O primeiro item, semente precisa ter nome. Fala comigo, semente precisa ter nome. Nós precisamos dar nome à nossa semente. Qual o nome da sua semente? É família? É negócios? É trabalho? Dê um nome à semente. E ela obedece a sua voz. Queridos, tem pessoas que não compreendem o poder profético da sua palavra. O Senhor disse assim: eu dei autoridade para a igreja profetizar, para a igreja viver em um ambiente profético, e através dos seus lábios ela conquistar aquilo que ela está determinando. A primeira coisa é dê um nome à sua semente. Qual é o nome da sua semente nessa noite? Eu te pergunto. O que você quer plantar no ano de 2025? Não despreze isso na sua vida. Segundo, fala comigo, semente tem destino. Qual o destino da sua semente? Onde você quer que ela chegue? Tem pessoas que pensam que a semente ela não chega, ela não abrange. A semente ela pode chegar em muitos lugares. Temos
Temos que falar a semente e direcionar ela para o destino certo. O problema é que nós lançamos e esquecemos onde lançamos. Mas nós temos que destinar a nossa semente para o destino certo. Temos que falar a semente e destiná-la para algum lugar. Terceiro, fala, semente tem prazo. Temos que ditar o prazo. Ou seja, uma semente tem que retornar o prometido. A semente ouve a sua voz. Hoje eu estou ensinando para a igreja que se você plantar com fidelidade ao Senhor, a semente tem que obedecer a sua voz. E a semente falha o tempo da resposta à semente. Diz, ei, semente, eu estou lançando você nesse solo que eu sei que é fértil. Eu estou obedecendo a voz do Senhor. E eu dou esse prazo para que isso comece a crescer na minha vida. Queridos, toda semente, ela define o futuro. Por isso, faça da sua semente o voo que vai fazer você decolar em 2025, amém? Eu creio num futuro de conquistas extraordinárias na sua vida. E como nós aprendemos a lidar com sementes, nós aprendemos também a prosperar as sementes que nós lidamos. Tem gente que não compreende ainda o poder da semeadura. Nós queremos colher honra e nós plantamos desonra. Nós queremos colher alegria e nós plantamos tristeza. Nós queremos colher prosperidade e nós não estamos plantando nada no solo do Senhor. E como nós queremos colher aquilo que nós não plantamos? A semente é voluntária, mas a colheita é obrigatória. Hoje o Senhor está dizendo para a igreja, ei, olha o que você tem nas suas mãos. Deposite no altar do Senhor. Dê um destino a essa semente e dê um prazo e diga, eu confio naquilo que eu plantei, amém? O Senhor nos ensinou isso no próprio envio do seu Filho, Jesus, conforme escreveu em João capítulo 3, versículo 16. E que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. Jesus era a semente que tinha destino e prazo. Olha só que lindo, queridos. Jesus foi a semente de Deus que tinha destino e prazo. Jesus tinha um propósito. Sua semente, a sua vida precisa ter um destino. A sua vida precisa ter um propósito. Propósito é destino. É a fim de que eu estou aqui. E ela precisa também ter um prazo. Tem pessoas que estão vivendo com o tempo e não estão compreendendo que o tempo está passando. E junto com o tempo, nós estamos indo e deixando que a vida nos leve. E aqui a palavra diz que a sua semente, ela precisa também ter um prazo. Jesus, aos 30 anos, inicia o seu ministério. Aos 33, Jesus disse, eu terminei o que eu havia dito que faria. Ele diz, tetelestai, eu paguei o preço. Porque Jesus tinha certeza do que foi plantado. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você tem certeza do que você está plantando? Você tem certeza daquilo que Deus depositou nas suas mãos? O que você tem feito com a sua família? O que você tem feito com os seus negócios, com o seu trabalho? Com a casa do Senhor, com o seu ministério? O Senhor está falando, dê um nome a essa semente esse ano. Diga, Senhor, eu vou investir minhas forças nessa semente. E eu sei que o Senhor vai honrar, porque eu determino para ela um destino. Tudo, queridos, que pode ser trabalho financeiro, qualquer semente que você deposita no altar do Senhor, ela tem que vir. O destino dela é abençoar a casa do Senhor. Tudo é um propósito, porque a palavra do Senhor diz assim, quer comais, quer bebeis, tudo seja para a honra e glória do Senhor. E nós vemos aqui, queridos, que Jesus, chamado Filho unigênito, Deus só tinha uma semente, que era Jesus, e Ele lançou aquela semente. Tem gente que guardaria e fala, é muito precioso para mim, eu não posso lançar isso aqui. Deus pega Jesus e envia a única semente que Ele tinha, a semente unigênito. E passa de ser chamado de filho primogênito. Olha o que nasceu através de uma semente, amém? Olha só o que nós podemos ver hoje. A igreja do Senhor Jesus é edificada através de uma semente que foi lançada, amém? Toda semente precisa morrer. Assim como Jesus precisou morrer. E às vezes parece que está tudo perdido. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscita. E demonstra que daquela semente, do unigênito, vem o quê? Uma primogenitura, que é? Ele é o primeiro e nós somos outros, amém? Filhos do Senhor Jesus. Voltando, queridos, aqui ao texto para você entender de semente, para você entender sobre o centurião. A palavra do Senhor diz que existia um centurião em Israel. Ele tem 100 soldados sob o seu comando. Quando ele manda, a palavra diz aqui claramente que eu li no texto, quando ele manda vai, ele vai. Quando ele manda para o outro vem, o outro vem. E ao servo, faça isso. O servo faz. A palavra diz que é claro que aquele homem tinha uma autoridade tremenda.
Ele é um homem de tamanha autoridade. E ele reconheceu que Jesus é a autoridade suprema. E uma palavra de Jesus bastava, aquele homem reconheceu. E é dele mesmo que eu estou falando, do centurião de Cafarnaum. E eu separei aqui algumas lições sobre essa passagem magnífica que nós acabamos de ler. Sobre esse centurião romano. E a primeira lição que eu tiro, aquele centurião diz assim: ei, Jesus, não precisa vir até mim. Se o Senhor lançar uma palavra, eu sei que essa palavra vai mudar a minha vida. Sabe o que significa isso? É uma fé que nós precisamos ter. Tem gente que fala: eu preciso tocar, eu preciso fazer isso. Não, Senhor, eu creio que uma palavra pode mudar o rumo da minha história. No versículo 7, queridos, o centurião diz as seguintes palavras para Jesus. Ele disse: eu mesmo julguei não ser digno de ter ido contigo, Jesus. Porém, manda só uma palavra e o meu rapaz será curado. O centurião sabia que não precisava de muita coisa. Ei, eu quero dizer, lançar uma palavra profética sobre você nessa noite. Não precisa de muita coisa, basta uma palavra do Senhor. Queridos, só uma palavra que Jesus dissesse faria toda a diferença na vida daquele homem. Quando ele diz só uma palavra, é impossível não identificar Jesus como Deus de Israel, que com uma palavra criou todas as coisas. Ele disse: haja e ouve. Porque nós estamos pedindo muitas coisas para ver Jesus. Tem gente que fala: Jesus, me dê sinais. E tem gente que está recebendo já, porque está falando: Senhor, me manda uma palavra só. É só uma palavra do Senhor, haja e vai acontecer. A fé de muitas pessoas é de dizer: Senhor, eu acredito que uma palavra do Senhor pode mudar minha família, pode mudar meu ano, pode mudar as coisas que parecem impossíveis, porque eu creio na palavra daquele que criou o mundo, através de uma palavra somente, dizendo: haja. Você pode dizer para o seu irmão que está ao seu lado, fala assim: haja na sua vida. Amém? Queridos, quando Deus disse haja, tudo aconteceu. E é isso que o centurião tem em mente, já que ele era amigo dos judeus. Uma palavra da parte de Deus para a sua vida muda todo o cenário caótico. O Senhor falou no meu coração que tem pessoas que entraram aqui nessa noite com algum cenário que está caótico na sua vida. Mas eu determino, queridos, eu declaro que o poder de uma palavra, de uma semente lançada nessa noite, vai mudar o cenário da sua vida e da sua história. Nós entendemos. Tenha essa certeza no seu coração em relação ao Deus que você serve. E entre na dimensão da palavra. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Fala: entre na dimensão da palavra. Queridos, não tem nada que move do que a palavra profética. Quais são as palavras que você tem proferido? Tem gente que fala: eu só acredito, pastor, se eu tocar. Eu quero vários sinais. Deus já está falando. Filho, basta uma palavra minha. E nós vemos aqui sobre pessoas que vivem pela vista. O que é vir pela vista? Eu mesmo, se eu vivesse pela vista humana, eu não enxergaria nada. Ainda bem que Deus deu uma vista espiritual bem grande. Porque eu uso 8,5 graus de miopia, de lente de contato. Fora o óculos ainda de astigmatismo. Sabe por quê? A vista, ela foca naquilo que você pode tocar. A visão, ela é ilimitada. A vista foca no problema. A visão foca na promessa. Sabe por que tem gente que desiste? Porque está vivendo de vista e não de visão. A vista te paralisa. A visão de Deus te mobiliza. Ela faz você caminhar, amém? A vista olha o agora, olha o presente. A visão, ela sonha com o futuro. Eu quero dizer algo para você. Chegou a hora da igreja viver por visão. Quando o Senhor te fala assim, o Senhor falou assim para Abraão: olhe, contemple. Ele não olhou, talvez a visão material dele olhasse até ali na jaca ali, que está ali na porta, mas a visão espiritual dele viu que eles longe. Ela viu quilômetros. Eu quero dizer algo para você: tem gente que não está alcançando porque está vivendo por vista. Eu não sei que cenário você tem vivido, mas comece a caminhar em cima da visão que Deus te deu. Segunda coisa que esse homem tem, queridos, que esse centurião teve. Esse centurião reconhece e se submete à autoridade de Deus. Quem não se submete à autoridade nunca está pronto para viver as promessas de Deus. Aquele homem, ele se submete. É diferente de reconhecer. Tem gente que diz: eu reconheço.
Reconhecer, um monte de gente está reconhecendo, mas se submeter. Você sabe o que é submeter? Ficar debaixo, está debaixo de uma missão. Deus, Ele quer uma submissão para nós, Ele não quer uma missão sua. Nenhuma missão que Deus nos dá na terra é nossa, é dEle. Deus não quer que você faça as coisas porque você vai ter um benefício próprio. Mas tudo que você fizer, a semente, como eu disse, ela tem que abranger vários lugares. Uma semente valiosa nas mãos do Senhor é como Jesus. Que o quê? Não se tornou só Jesus. A morte de Jesus e a ressurreição de Jesus fez com que, queridos, que hoje nós podemos ver aqui a colheita, a grande colheita. Eu quero dizer algo para você. Uma coisa é reconhecer, outra coisa é submeter. Muitos reconhecem a autoridade de Jesus. Dizem, eu acredito que Jesus é uma autoridade. Mas não submete a missão de Jesus. A pessoa o tempo todo está dizendo, eu sei o que eu tenho que fazer da minha vida. Não pede uma direção, não pede nada. É aquele centurião, mesmo sendo um soldado romano, queridos. Mesmo sendo um soldado que tinha toda a autoridade. Mesmo sendo um homem de muita autoridade. Ele diz, eu reconheço, mas eu não só reconheço. Eu me submeto à autoridade do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sabe o que o Senhor está falando para a sua vida hoje? Você já pensou começar um ano diferente? Começando a submeter a uma autoridade de Jesus? E dizer, eu não só reconheço que Jesus é bom, que Jesus faz. Tem gente que vive do testemunho de outras pessoas. Ei, o Senhor quer que você comece a viver os testemunhos que Ele tem para a sua vida. São pessoas que submetem a autoridade de Jesus. O centurião reconheceu, submeteu. Mas muitos naquela época não fizeram o mesmo. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu tenho governo para derramar nas mãos de muitas pessoas que aqui estão. É uma palavra profética sobre a sua vida, queridos. Mas o governo, ele só vem sobre reconhecer a autoridade suprema sobre a nossa vida, a autoridade de Jesus Cristo. O Senhor disse assim, quando Ele disse, Ele criou tudo, Ele disse, governem sobre todas as coisas. Ele está dizendo, eu dei autoridade para a igreja. Mas vocês precisam entender que a autoridade suprema sou eu. É Ele que faz. É Ele que desmancha e faz. É Ele que manda e desmanda. É Ele. É por Ele. É para Ele todas as coisas. Essa é a autoridade de Jesus. Então aquele homem tem mais uma vantagem. Mesmo sendo um homem de grande autoridade, ele diz, eu reconheço a autoridade suprema. Quem não reconhece a autoridade nunca vai crescer na vida, queridos. Tem filhos que aqui estão, escuta bem aqui, que não reconhecem a autoridade dos pais. E você quer ser uma autoridade um dia, um governo? Nunca será. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é princípios. Você tem que respeitar autoridades. Não importa se estão certas ou erradas. A autoridade foi feita para ser respeitado. Tem gente que não respeita os pais, tem gente que não respeita pastores, líderes, professores, governos e fala, eu quero ser uma grande autoridade. Eu quero ser uma pessoa que domine sobre as coisas, não. Não vai conseguir dominar nem seus sentimentos. Mas existem pessoas que dizem, eu reconheço autoridades na minha vida. Eu reconheço que existem autoridades acima de mim. E por isso o Senhor tem derramado sobre a vida de muitos um governo, amém? Porque são pessoas que são humildes e reconhecem autoridades. Terceiro, queridos, aquele homem tinha fé para se colocar no lugar do próximo. Você está vendo que não basta ter uma semente? Porque a semente diz daquilo que está aqui dentro, não aquilo que está aqui fora. Uma semente só germina e dá coisas boas quando vem daqui de dentro. Eu costumo dizer que a nossa vida, pastor, é tudo questão de coração. Existem muitas pessoas fazendo o que é certo, mas com as motivações erradas do coração. Tem gente pregando, pregar é bom, queridos, é certo? É, mas que qual motivação? Para sua honra e sua glória própria? Tem gente em cargos importantes, mas por que você quer algo? Qual é a motivação do seu coração? Porque o Senhor tem olhado as pequenas motivações do nosso coração. Todos os dias o Senhor sonda o nosso coração e fala, não quero olhar se está fazendo certo ou errado, eu quero ver as motivações disso. Porque é isso que dá o poder para a semente. Nós vemos aqui que aquele homem, ele tinha fé para se colocar no lugar do próximo. Ele se colocou no lugar do servo, queridos. Ele disse assim, ei, eu vim aqui pedir pelo meu servo. Manda uma palavra para o meu servo. Por isso que Jesus falou que nem Israel, nada em Israel, ele tinha visto uma fé desse jeito. De alguém que acreditava numa palavra, que se colocava no lugar do outro, da forma daquele homem, que a autoridade ele tinha, ele fez isso. Tem gente que acha que a autoridade é falar mais alto. É quem tem mais pose. A autoridade é quem serve. É quem se entrega a um propósito.
E o Senhor diz, quem é o maior de vocês? Ele perguntaram, quem é o maior aqui? O Senhor diz, é aquele que serve. E eu quero dizer algo para você. Aquele homem se coloca no lugar do próximo. E Jesus disse, não existe uma fé maior do que esse homem em Israel. A fé dele é grande, porque ela é movida pelo amor. Se sua fé for movida para você mesmo, não adianta de nada. É uma semente em vão. Mas a fé que é movida pelo amor, ela transforma o ambiente que ela está. Ela transforma as estações da sua vida. Ela termina ciclos e inicia novos ciclos, queridos. Quando você entende que o amor é a base da oração. Quando for orar por alguém, misture a sua fé e o seu amor. Sabe por quê? Só assim a gente consegue colocar no lugar de outras pessoas. Ei, queridos, leve a vida. Deixe a vida mais leve. Sabe como? Nem tudo é porque você é o centro das atenções, eu sou o centro das atenções. Existem pessoas com histórias difíceis. Existem pessoas com momentos difíceis na sua vida. E nós estamos pensando que tudo é pessoal. E o Senhor está falando, ei, coloque-se no lugar do outro. Tem gente vitimizando. E o próprio Jesus não se torna uma vítima naquela cruz, ele se torna um herói. Que diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O próprio Jesus disse para um dos bandidos, você estará comigo hoje no paraíso. Sabe o que é isso? É um tamanho de um amor e de se colocar no lugar do próximo. Ei, quer levar uma vida mais leve, queridos? Começa a se colocar no lugar de pessoas. Existem coisas que não são pessoais. Existem histórias por trás de pessoas. Existem problemas atrás de pessoas. E você, o maduro, nem sempre é aquele que fala mais alto, é aquele que fica em silêncio. E o Senhor está dizendo hoje, quando você coloca no lugar de alguém, isso toca o coração de Deus e muda a sua vida. Será que você pode pensar em alguém hoje, que você pode se colocar no lugar dessa pessoa hoje? Pense em alguém, queridos, que talvez você não está compreendendo as atitudes dela, mas você pode se colocar no lugar dela hoje? Nem tudo foi feito para nós compreendermos. O mundo não nos deve explicações. Mas o Senhor está falando hoje para a igreja, ei igreja, coloque amor e oração na sua fé, e você vai ver que a sua semente vai germinar. Quarto, queridos, ele disse, eu não sou digno de estar debaixo do mesmo teto de Jesus. Existe um evangelho hoje da confissão positiva que diz, eu falo e tem que acontecer. Alguns momentos nós precisamos usar nossa voz profética, mas tem alguns momentos, se essa voz profética não for guiada pela voz de Deus, vai ser uma voz sua. E se for uma voz sua, você está se achando maior do que Deus sobre alguma situação. Existe a voz profética, ela é liberada através de um ambiente profético, não sei se você está compreendendo. Através de um Deus que está mandando você dizer palavras que vai acontecer. Mas existem ocasiões em que Deus dita, desde o começo, o que vai acontecer. E nós somos irrevogável. Ele disse e é assim. Ele é a autoridade suprema. E aquele centurião entendeu isso. O centurião se colocou no lugar do próximo. Mas ele também não se achou digno de estar no mesmo teto de Jesus. Não se ache digno de estar onde Jesus está. É tudo pela graça. Fala comigo, é tudo pela graça. Sabe o que é graça? É favor imerecido. Eu tenho vergonha, queridos. Eu vou ser bem sincera com a igreja. Tem muitas vezes que eu não me sinto merecedora de tudo que Deus faz. Eu falo, Senhor, eu tenho vergonha. Porque nós somos tão indignos, queridos, de receber tudo aquilo que Deus nos dá. E nós estamos o tempo todo focando naquilo que nós não temos. E eu continuo dizendo, olha para as suas mãos hoje, o que Deus depositou sobre as suas mãos. E tem gente falando, Senhor, eu quero. O centurião romano não se achou digno de ter Jesus na sua casa. E diz assim, ei, no lugar de tanta imperfeição, por que o Senhor nos escolheu? Às vezes eu olho para a minha família, eu creio que é o sentimento de toda a família pastoral, e falo, Senhor, por que o Senhor nos escolheu em meio a tantas falhas que nós temos? É aí que o Senhor fala, que é tudo pela graça. E eu quero dizer algo para você, ele não estava errado em pensar assim. Nós não somos dignos de receber a presença e nada que vem das mãos de Deus, querido. O centurião é um exemplo de humildade, em reconhecer que não era digno. Será que a igreja hoje tem humildade de reconhecer que não é digno de nada daquilo que Deus tem depositado? Mesmo não merecendo, Jesus nos amou
Ele nos perdoou. Existem pessoas dizendo nessa noite, eu não sei quem é essas pessoas que estão dizendo, mas eu não perdoo porque isso me machucou demais. Mas eu digo uma frase que diz: quem foi muito perdoado, muito perdoa. Quando você entende que você foi muito perdoado, que não havia nada que pagaria, nada que você pudesse fazer, era impagável. Quem muito foi perdoado, muito perdoa. Ei, escute bem, arrume as pendências ainda esse ano. E eu gostaria que nesse momento você lembrasse o que fizeram talvez com você, talvez foi injusto, mas pense na cruz o que fizeram com Jesus. E olha o que Jesus passou na cruz e nos perdoou porque Ele passou por nós. E Ele pega aquela condenação, aquele papel, Ele rasga aquela promissória e diz: ei, vocês não devem mais nada. Se você chegou aqui nessa noite se acusando de algo, eu quero dizer algo para você: é tudo pela graça, nós não devemos mais nada. Jesus pagou o preço, queridos. E aquele homem diz com humildade: ei, todo lugar bom que você está foi a humildade que te colocou, mas todo lugar de desonra foi o orgulho que te colocou. Tem gente que não está entendendo o segredo é a humildade. É entender que você é servo das pessoas. É entender que você serve um Deus e você está aqui para servir um propósito de Deus. Quando alguém me pergunta, eu falo: eu sou uma escrava do propósito de Cristo. Eu não tenho medo de dizer que eu sou escravizada pelo propósito de Cristo. Quinto, o centurião, o plantador de sementes. Eu gostaria que você falasse o seu nome bem alto e falasse: o plantador de sementes, amém? Vamos lá, 1, 2, 3. Taíla, o plantador de sementes, amém? Quem aqui é plantador de sementes? O centurião, queridos, plantou uma semente antes de chegar em Jesus. Tem gente que quer chegar em Jesus sem antes plantar uma semente. Sobre ele, que os judeus falaram que o centurião amava a nação de Israel. Sabe o que o povo falou para Jesus? Jesus, olha para esse homem de uma forma diferente. Porque esse homem, ele pensou tanto em nós que ele fez uma sinagoga para nós. Para adorar o seu nome. Para adorar a Deus. Olha só, queridos. Ele havia plantado uma semente. Era uma construção de uma sinagoga. E essa sinagoga foi a mesma que Jesus usou em Cafarnaum. Então nós entendemos que graças ao centurião, graças à semente que o centurião plantou hoje, nós somos enriquecidos pelas palavras e ensinamentos que Jesus fez dessa sinagoga. Porque foi lá que Jesus falou muitas palavras. Queridos, eu quero dizer algo para você. Existe uma palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida. Gênesis 12. E a bênção de Gênesis 12 estava sobre o centurião. Porque Gênesis 12 diz assim: levante sua mão. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sabe o que o Senhor está dizendo hoje? Plante no território fértil da palavra e colha milagres, amém? Glória, pode aplaudir Jesus, amém? O centurião, plantador de sementes. Antes de chegar o pedido a Jesus, o povo disse: ei, Jesus, olha para ele diferente. Porque esse homem, ele que fez essa sinagoga, que o Senhor deixou as suas palavras aqui, foi esse homem que plantou essa semente. Será que as pessoas podem olhar para você e dizer: ei, Jesus, olha para essa pessoa, porque ela é um plantador de sementes. São pessoas que deixam legado, sementes, que deixam amor, que deixam conselhos. Pessoas que mudam histórias. E o Senhor está dizendo nessa noite: eu vou abençoar os que te abençoaram, amém? Em nome de Jesus. Sexto, lição: serviço não é ser visto. No versículo 5 diz que os judeus deram testemunho do centurião, dizendo que o centurião amava a nação de Israel e ele mesmo tinha edificado a sinagoga. Por esse texto nós podemos entender que o centurião fazia porque amava, não porque ele queria ser visto. Ele não fez uma sinagoga para os judeus pedindo algo em troca. Ele não disse: eu vou fazer, mas você tem que fazer isso para mim. Ele não fazia por status. Ele não fazia com segundas intenções. Ele não fazia para ser visto, mas sim para um serviço. A motivação dele, segundo o texto, era o amor. Que a nossa motivação seja o amor. Quem faz porque ama, não espera reconhecimento.
de pessoas. Max Lucado diz assim, queridos, esse grande escritor: o que importa mais do que o tipo de serviço é o coração por trás do serviço prestado. Uma atitude ruim estraga o presente deixado no altar de Deus. Tem gente que está depositando muitas coisas no altar de Deus, mas tem um coração ruim. O Senhor diz assim: os puros de coração verão a Deus. E uma vez uma pessoa que eu cansava de falar com ela direto, ela falou: pastor, eu não consigo ver Deus em nada. Eu não consigo ver Deus meu pai, eu não consigo ver Deus nessa situação na minha vida. Eu falei: filha, limpa seu coração. Porque a palavra diz que quando você limpar o seu coração, você vai ver a Deus. Porque os limpos de coração vê Deus numa criança, vê Deus numa atitude, vê Deus na natureza. Os limpos de coração verão a Deus. Tem gente que acha que vai ver a Deus só colocando no altar. Eu sirvo muito na igreja. Ei, queridos, não basta só isso. Isso é muito importante. Mas com que motivação você faz isso todos os dias na sua vida? E o Senhor está dizendo: o que importa mais do que o tipo de serviço que você entrega não é o serviço, é o coração. Deus hoje está sondando corações aqui, amém? Deus está olhando as motivações de corações aqui nessa noite. Deus olha profundamente para o seu coração e vê as motivações dele nessa noite. E o Senhor está dizendo: uma atitude ruim estraga toda uma oferta deixada no altar. E o próprio Deus diz, a palavra do Senhor diz: ei, quando você tiver alguma coisa com o seu irmão, nem entregue uma oferta no altar que o Senhor não vai receber. Que está dizendo que não importa a semente, porque a semente vem aqui de dentro, queridos. É isso que eu quero dizer. Tem gente falando: estou plantando muitas coisas, mas com motivações ruins. Eu vivo na igreja de segunda a domingo, do que vale isso? Se seu coração não for diante de Deus, não for um coração humilde na presença de Deus. Sétimo, ele não se apoiou na sua própria autoridade. O centurião era uma autoridade romana. Se fosse outro no lugar dele, poderia chegar ordenando a Jesus, dizendo: ei, Jesus, faz um milagre agora, eu estou determinando. Mas ele reconheceu a sua autoridade. Ele não mandou, ele suplicou, queridos. Olha a diferença de mandar e suplicar. O que você tem feito diante de Deus? Você tem mandado ou suplicado? Sabe o que é suplicar? É gritar e dizer: Senhor, eu não tenho nada de mim, mas hoje é igual aquele cego diz: filho de Davi, tenha compaixão de mim, ele disse. Ele estava dizendo: ei, eu não estou mandando você fazer algo, eu estou pedindo, eu estou suplicando. Eu não tenho nada para te oferecer, mas o Senhor da graça, da misericórdia, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. Queridos, diga nessa noite: filho de Davi, tenha compaixão de mim, da minha família, de tudo, Senhor, do mundo, das pessoas que estão à minha volta. E aí, querido, chegou o momento de se humilhar diante da presença do Senhor. E eu quero dizer algo para você: nenhum de nós tem autoridade para exigir algo de Deus. Tem ensinos heréticos por aí ensinando o povo de Deus a exigir que Deus faça um milagre na hora que Ele quer. Somos servos, não senhores do Senhor Altíssimo. Eu queria que você compreendesse sua vida hoje como um carro. E existem pessoas no volante hoje. Eu sempre digo isso. E Deus está falando hoje para você: ei, saia do volante. Eu sei o caminho, eu sei o destino. Não vai nem para o banco do lado, vai para o banco de trás, porque no banco de lado você dá pitaco ainda. E eu sempre pergunto para a igreja: tem alguém aqui, quando eu dirijo, tem alguém que sempre fala para você: não faz isso, freia. Sabe por quê? Porque, querendo ou não, quando nós fazemos isso, nós determinamos que nós não confiamos tanto assim. E eu quero dizer algo para você: Deus está falando: ei, por que você não tem confiado em mim? Vai para o banco de trás. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala: vai para o banco de trás. Fala: tira uma soneca lá no banco de trás. Queridos, tem duas pessoas que eu durmo no carro tranquilo, que é a Tuane e o Hudson, dois amigos, que eu sei que são pessoas que dirigem bem. Mas se dá uma freadinha, eu já dou uma levantada, né? Mais um ano, tá capenga, xoxo, né? Tá quase destruído. Falta mais um sopro, a pessoa cai. E ela tá dizendo: ei, eu sei o caminho. Pode deixar que aqui eu
Agora tem uma gíria, o pai e a mãe dominam. E Deus está falando, ei, meu querido, mais um ano vai se passar e vai dar tudo errado, porque você não sabe o caminho. Tem curvas perigosas, tem lugares perigosos que você não vai saber. E Deus está falando hoje para a igreja, reconheça a autoridade de Jesus. Oitavo, queridos, o centurião não está pedindo nada para ele. Você já pensou em sair da parte de pedinte para aquele que oferece para as pessoas? Eu tenho dificuldade de pedir. Algumas pessoas que me conhecem sabem que eu tenho dificuldade de pedir. Se eu pedir para alguém é porque eu tenho muita confiança mesmo nela. Porque desde pequena, eu fui criado muito independente. Então eu sempre acho que eu tenho que oferecer algo. Então quando eu vou pedir algo, eu me sinto mal. Mas eu quero dizer algo para você. Quando eu vou pedir para alguém, eu já não tenho problema com isso. Aí se eu for pedir para mim, já tem problema. Você pode pedir para Deus, Ele é o seu pai. Será que nós temos vergonha de pedir para o pai e para a mãe as coisas? Tem não. Quem aqui tem vergonha de pedir para o pai e para a mãe? Não tem, você tem liberdade de falar, pai, eu preciso disso. Fala para o seu pai, fala para Deus que você precisa. Mas tem gente que só pede para ele. Ei, já pensou de você ser o irmão que pede para o seu irmão? Você já viu que coisa mais linda? Esse dia eu estava numa família e vi um irmão pedindo pelo outro. Sabe a coisa mais linda do mundo é ver um irmão pedindo pelo outro. Pai, faz isso por fulano. E sabe o que Deus está falando nessa noite? Ei, olha para a pessoa que está ao seu lado aí. Você já pensou de pedir por ela? Será que você pode pedir hoje por ela? Quando você pedir por ela, Deus vai realizar para você. Fala, Senhor, olha, queridos, eu amo ver as pessoas que eu lidero na igreja crescendo. Eu amo, eu falo, quando compro um carro, em nome de Jesus, a Larissa vai me matar depois. Ela esse dia comprou um carro, eu falei, Lara, vem aqui me buscar, eu quero que você dirija, eu fico do lado. Mas não estou dando as ordens para ela não, eu fico bem quietinha, tá? Não vou não, banco de trás, vou na frente mesmo. E eu falo, eu fiquei tão feliz do dia que ela falou que comprou um carro, que eu chorei, cara. Eu chorei diante de Deus, tá falando isso, porque eu fiquei muito feliz. Sabe por quê? Quando acontece na vida de alguém que nós amamos, acontece na nossa vida também. Ei, queridos, queira que as pessoas prosperem, que elas avancem, olhe para as pessoas com os olhos de amor. Fala assim, quando eu vejo pessoas prosperando, eu sei que o Senhor está fazendo na minha vida também. E aquele centurião não está pedindo nada para ele. Ele estava diante do Senhor dos Senhores. Ele tinha autoridade ali naquele momento, mas ele, além da fé que ele tinha, um outro ponto chamou a atenção de Jesus. Sabe o que chama a atenção de Jesus? Não é choro, não é ranho no nariz, não é despedaçar no chão, é o coração. E o que chamou a atenção de Jesus foi a capacidade do centurião se colocar no lugar do outro e pedir por ele. E esse valor está cada vez mais raro no mundo que nós vivemos. Cada um busca o que é propriamente seu, sem se importar com o próximo. E o mundo está assim, quem chega primeiro é melhor. E o mundo hoje, queridos, está cada dia mais competitivo. Nós competimos o tempo todo. Dentro das igrejas está assim, quem tem a igreja melhor, quem já comprou um painel, quem já fez as luzes mais lindas. E as pessoas não olham mais para os companheiros de ministério para se inspirar, mas é para se comparar. Ninguém olha para o outro e fala assim, eu profetizo sobre a sua vida, você vai ser o melhor ministro da sua vida, dessa terra, você vai ser o melhor ministro. Ninguém fala assim, olha que pastores abençoados. Porque as pessoas, elas vivem num tempo, sabe do quê? Que elas olham para si mesmo. E o que chama a atenção do coração de Jesus é quando pessoas olham para outros. E ela diz, Senhor, hoje eu não peço nada para mim. Eu peço para fulano, ciclano. E dessa forma Deus começa a te entregar. Aquilo que você não precisa nem falar para Ele. Ele começa a te entregar. Porque o seu coração chamou a atenção de Jesus. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Fala, o seu coração vai chamar a atenção de Jesus. Para muitos, queridos, era só um enfermo. Mas para o centurião, era o próximo, não era nem o servo dele, era o próximo dele. Para muitos é somente uma pessoa. Mas Deus tem olhado. Deus tem olhado as pequenas atitudes. Sabe o que eu estou ensinando na igreja hoje? Dizendo de verdade, igreja.
A minha vida mudou depois que eu comecei a fazer missões. Quando eu tirei meu sapato, eu lembro, primeira vez que eu coloquei o pé na terra, sentei naquela terra, eu fiquei, por alguns minutos, eu fiquei assim, passando a mão na terra, eu falei, Senhor, eu pensei desse jeito, queridos, é para esse lugar que eu vou voltar, para a terra. Eu olhei para a natureza e disse, Senhor, quem somos nós? E você começa a olhar para o próximo de forma diferente, dizer, ei, tem tanta gente carecendo, queridos, de cura, enquanto nós estamos focando nas nossas feridas por anos. Depois daquele, em 2021, minha vida começou a mudar, minha vida ministerial começou a mudar. A minha vida sentimental começou a mudar. Uma pessoa que vivia cheia de coisas do passado, de coisas da infância, que eu vivi muitas coisas na minha infância. Eu comecei a ver que aquele que vive em Jesus vive um passado que serve só de testemunho, não para você caminhar sobre ele. Em nome do Senhor Jesus, queridos, isso começou a mudar em minha história, a minha maneira de ver as coisas. Hoje eu não sou mais a mesma pessoa de anos atrás. E algumas pessoas me conhecem sabem disso. Hoje eu acordo e já penso no propósito de Jesus. Hoje eu durmo pensando no propósito de Jesus. Dia 13 de janeiro, agora eu vou para o Peru. E se Deus quiser, em fevereiro, eu vou para a África de novo. Tudo na provisão de Deus. Deus vai dar. Se Deus der uma missão, Ele dá a provisão. E eu creio, queridos, que as coisas acontecem. E eu, queridos, eu não programo nada. Vai acontecendo. Eu não sei como vai acontecendo. E não é para mim saber mesmo. Eu quero dizer algo para você. Experimente. Às vezes, tirar os olhos de você. E começar a colocar os olhos nas pessoas que estão ao seu lado, ao seu redor. A sua vida vai começar a mudar. Quem está compreendendo? Para muitos é só um enfermo, mas para o centurião era o próximo. Que não sejamos contaminados pela cultura dos cancelamentos. Eu vou cancelar aquela pessoa, porque ela não agiu daquela forma que tinha que agir. E nós estamos no mundo do cancelamento. Ei, não cancele pessoas aqui dentro, queridos. Não cancele pessoas por causa do passado delas. Não tire pessoas por causa de algo que ela viveu. Porque Jesus, Deus olha como se estivesse vendo o próprio filho, dizendo, eu não vejo agora a Taíla, eu olho Jesus. Eu estou vendo meu filho nela. Não seja frio quando o assunto for se colocar no lugar de alguém. Chega em casa, se coloca no lugar do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Fica, Senhor, eu não vou ser alguém que vai apontar, mas você é aquele que vai orar, aquele que vai, Senhor, conversar, aquele que não vai ser um apontador só de erros. Alguém que se coloca no lugar. Queridos, ele não foi transformado pela farda e nem pelo cargo. Ele continua humilde, ele amava o povo de Deus e se compadecia do seu servo. Não seja transformado para pior por causa da posição que você tem. Pelo cargo que você tem, pelos bens que você possui. Mas faça o seguinte, quanto mais Deus te exaltar e te abençoar, seja mais humilde. Haja cada vez mais como um cristão. Se for para mudar, mude para melhor todos os dias. A lógica diz, cerra os punhos. Jesus diz, encha a bacia, eu vou lavar os pés. A lógica diz, esmurre o nariz dela. Jesus diz, lava os pés dela. A lógica diz, ela não merece isso. E Jesus diz, isso mesmo, mas você também não. Esse é o Jesus que nós vivemos. Do que você vive? Da lógica ou de Jesus? Enquanto tem gente com a sua espada preparada, tem gente com a bacia. E o Senhor está falando, ei, quem tem bacia nas mãos, tem o meu coração. Tem gente que, eu chego, estou arrepiado com essa palavra. Tem gente que está com as bacias nas mãos e Deus está vendo. Sabe o que é bacias? Deus falando, pessoas falando assim, Senhor, eu não quero honra para mim. Eu quero honrar essas pessoas aqui. Eu quero lavar os pés. Assim como Jesus, queridos. Como o maior de todos fez. Eu quero ser os lava-pés. O que é isso? Na Bíblia tem o lava-pés. É aquele que fala, ei, eu não peço nada para mim, não olho para mim. Mas aquele que quer honrar. Aquele que entrega. Seja alguém que entrega. Eu vejo pessoas nessa noite com bacias nas mãos, amém? Amém. Não existem pessoas com espadas nessa igreja, em nome de Jesus. Pessoas com bacias, amém? Dizendo, eu estou pronto para lavar os pés. Glória a Deus. E por último, queridos,
um homem de uma fé incrível. Por quem você quer ser conhecido? Uma mulher e um homem de uma fé incrível. O centurião não precisava ver para crer, como fez Tomé. Ele creu para ver. É a diferença do verdadeiro evangelho. Ele não precisa tocar para ver. Ele precisa crer para ver. Ele crê que Jesus pode curar à distância. E que uma palavra de Jesus muda tudo. E as únicas vezes, 2 vezes que Jesus destacou a grandeza da fé de alguém, foi nesses 2 casos. Do quê? Do centurião e da mulher sírio-fenícia. Que a sua fé seja inabalável diante das tempestades da sua vida, amém? Que nada te intimide para não clamar por você ou por alguém, queridos. Que nada te intimide. Levante a sua voz hoje, diz: filho de Davi, tenha compaixão de mim. É assim mesmo, não temas. A fé não torna as coisas fáceis. Não é porque nós temos fé que será fácil. Nós temos fé porque nós cremos naquele que pode vencer o impossível. Existem 2 coisas para nós orarmos, queridos. É como se tivesse 2 círculos. Existe um círculo maior, onde você consegue pisar e resolver. Mas existe um cerne chamado impossível, onde só Deus pode operar. Mas enquanto você não pisar no possível e fazer o possível, você não chega no impossível. Então você precisa primeiro entrar no ambiente do possível, aquilo que você tem nas suas mãos e pode fazer. Quando você não puder fazer mais nada, aí entra o Deus do impossível. E Ele começa a operar através da sua fé. Por isso que fé não é ficar pro lado de fora do círculo. Não sei se você está me entendendo. Fé é dar o primeiro passo e ir para dentro da possibilidade. E fazer aquilo que é possível. Lançar a semente. Declarar sobre a semente. Priorizar a semente. E depois você vai para outro lugar, dizendo: Senhor, aqui é muito difícil. Se eu falar aí, eu vou entrar. Porque aí é o lugar do impossível. É no lugar da impossibilidade que o Senhor entra e transforma a nossa vida. Nessa noite, queridos, o que eu quero dizer para a igreja: já venceu meu tempo. É sobre o poder da semente. Um homem que não precisou chegar a Jesus. A semente chegou primeiro. Os israelitas disseram: ei, Jesus, olha para ele. Porque aquele homem, ele não pensa em si, ele pensa no próximo. E nessa noite, eu declaro sobre a sua vida. E eu gostaria que você se colocasse em pé em nome de Jesus. Se você pode dar um aplauso a Jesus, amém?